Amém? Glória a Deus. Diga a pessoa do seu lado, alinhados. Não, alinhados ao descer a casa do oleiro. Está preparado? Está preparado para você estar alinhado ao coração de Deus? Porque o processo, ele não é castigo, ele é alinhamento. O oleiro, ele não quebra para te destruir, mas ele refaz o vaso para suportar o novo. Oh, labassúbia, cantarabassúbia. Diz aí, o processo não é castigo, é alinhamento. Aleluia. Amém? Bem, essa passagem é uma história que nós estamos, talvez, acostumados a ouvir. Pregações que estamos acostumados a ouvir. Mensagens que nós já ouvimos, nós conhecemos, mas existem 3 pontos que eu quero trazer aqui nessa noite, sobre aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E essa história, ela vai contar, a Bíblia, ela vai nos relatar, que esse momento é um momento que essa mensagem chega a um profeta, quando o reino de Judá estava totalmente entregue à sua decadência espiritual. Eles estavam totalmente distantes de Deus. Eles tinham simplesmente ditos: quebramos a aliança com o Senhor. E nesse momento ignoramos a santidade, porque agora o povo de Israel, a nação de Israel tinha sido dividido entre a nação, o reino norte e o reino sul. E o reino de Judá, ele estava totalmente fazendo o mal que eram os olhos de Deus. E o Senhor, em todo momento, ele chamava, em todo momento, ele chamava a atenção do povo, ele trazia um alinhamento ao povo, ele advertia o povo, mas o povo ignorava. E Deus, ele deixa bem claro que o cativeiro não era obrigatório, Misael, era apenas uma opção. E Deus sempre alertando o povo de Israel, por meio do profeta, dizendo: ó povo de Judá, abandone os maus caminhos e faça o que é certo, faça o que é reto, adore somente a mim. E é nesse período que existe um rei chamado Jeoaquim. Ele está reinando no reino de Judá, e ele reina por 11 anos. E o seu reinado agora é conhecido como o reinado de infidelidade a Deus, como o reinado que perseguiu os profetas, matou o profeta Urias, e também conhecido como aquele que queimou as palavras do profeta, que advertia e alertava o povo de Judá sobre os maus caminhos, sobre as atitudes e os hábitos errados. Ele simplesmente, com a sua arrogância e presunção, ele passa agora a ignorar Jeremias. Ele, com a sua arrogância e presunção, ele passa agora a desprezar o profeta Jeremias. Um reinado que fica marcado por desobediência e injustiça. Ele ficou conhecido como aquele que se rebelou contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele futuramente, após esse momento que a Bíblia relata, foi levado cativo à Babilônia. Mas por falta de arrependimento, por conta da dureza do coração, o povo continuava a desobedecer. O povo continuava a fazer mal que eram os olhos do Senhor. E Judá caminhava para o exílio. Mas o próprio Deus, por amar muito essa nação, ele alertava, ele insistia, ele mandava mensagem, ele dizia: Judá, ainda há tempo de mudança. Mas o povo não escutava. O povo dizia: queremos fazer o que desejamos no nosso coração. Queremos fazer a nossa vontade.
E a Bíblia vai dizer, infelizmente, que essa história ela não termina de uma maneira muito boa. Porque a nação de Israel, ela quase é exterminada por conta das guerras e por conta do exílio. Mas Deus, no seu infinito amor, voltando agora para a história, insistia, dizia, falava: ouça minhas palavras, ó povo de Israel. E lá no capítulo 18, versículo 1, vai dizer: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Porque essa mensagem agora é uma mensagem que o Senhor já vem alertando. É uma mensagem que o Senhor vem falando com Jeremias. Mas o povo não dava ouvido. E essa mensagem, quando chega a Jeremias, chega ali por volta do 4º reinado de Joaquim, dizendo: Judá, ainda é possível reverter a situação. Ainda eu posso mudá-los. Judá, ouça as minhas palavras. Ei, igreja, eu quero dizer para você, Deus está dizendo: igreja Ceifa, ouça as minhas palavras, que eu digo e libero para a sua vida. E essa mensagem chega até Jeremias. Quem era Robert Jeremias? Um profeta que nós conhecemos, mas eu quero só dar uma pincelada. Jeremias, ele nasce ali na cidade de Anatote, próximo de Jerusalém, filho do sacerdote Uquias, aonde vivia ali na terra de Benjamim. E nós sabemos que Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem para ser o profeta do Senhor. E no capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia vai dizer que Deus se revela para Jeremias, Deus faz o chamado a Jeremias e diz: aonde você fores, aonde eu te enviar, você irá. O que eu mandar você falar, você falará. Mas Jeremias, ele resiste. Em um momento ali, ele fala: eu não passo de um menino. Ah, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. E o Senhor fala: ah, Jeremias, eu sei o potencial que você tem na sua vida. E eu já quero liberar uma palavra para você. Porque Deus, quando Ele se manifesta para falar contigo, Ele se manifesta conforme o céu ecoa sobre sua identidade. Deus, quando fala com você, Ele não fala a partir do seu processo. Ele não fala a partir do que você está vivendo. Ele fala a partir da missão que você carrega. Jeremias se via menino e Deus via você, meu profeta. Jeremias se via pequeno e Deus o via grande no reino espiritual. Deus nunca falará com você a partir do que você vive. Ele sempre falará contigo a partir do que você carrega. E a partir daquele momento, Jeremias ouve a voz de Deus e fala: tá bom, eu vou. E a partir disso o Senhor revela, começa a falar com Jeremias, e é aqui que chega. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Jeremias ouvia Deus falar. E a palavra de Deus vai deixar bem claro, Ele deu outra mensagem, porque o alerta ele já vinha desde o início. Por isso Deus falava: tu és meu profeta, e aquilo que eu te mandar falar, você vai falar. Porque eu sou contigo, Jeremias. Eu ainda governo uma nação, eu ainda governo essa terra, eu ainda governo a sua vida. E Jeremias foi. Jeremias cumpriu o que Deus dizia. Mas lembra o que eu disse? O rei Joaquim queimou as palavras de advertência e alerta que o próprio Deus dava, não só para o povo de Judá, mas para o próprio líder. Porque um líder que ouve a voz do Senhor guia uma nação para a prosperidade.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação quando você ouve a voz de Deus. E nesse momento, quando Deus dá outra mensagem a Jeremias, ele continua. E agora, Jeremias recebe 2 ordens de Deus. Diga, 2 ordens. Deus diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Para ele ouvir as palavras do Senhor, era necessário cumprir essas 2 ordens: levantar e descer. Quando a Bíblia nos diz sobre levantar e descer à casa do oleiro, a Bíblia não é específica de como Jeremias se encontrava, mas existem algumas linhas e facetas que eu quero trazer aqui para nós nessa noite. Porque quando fala sobre levantar, isso está referindo a ir para um lugar de ação e percepção. Deus convida Jeremias para levantar e descer à casa do oleiro. É uma esfera de ação, aonde ele não iria executar tal experiência, mas ele ia compreender a revelação do que Deus falava. Deus, ele sempre vai revelar algo para você, e você pode tanto olhar, participar do que você está vendo, uma experiência que você guarda a partir da revelação, ou você mesmo vive tal experiência. Só que Jeremias é convidado a entrar nessa esfera de ação em levantar e ir para um lugar de percepção. E quando existe essa questão de levantar, pensa comigo. Se é para levantar, talvez eu esteja sentada. Certo ou errado? Se é para levantar, talvez eu esteja deitada. Ou até dormindo. Ou em espera para algo que vai acontecer. Então, quando Deus libera a palavra em levantar, isso também representa talvez uma postura espiritual. Uma postura tal que Deus diz: levanta. E levantar é sair da inércia. Levantar é sair do seu comodismo. É sair da passividade. Porque até passividade precisa ter limite. Levanta e saia do comodismo. Mas Jeremias estava numa inércia, Gleice? Não. Talvez Jeremias ele estava numa posição de espera, aguardando revelações do Senhor. Mas o que Deus queria era ação e movimento. Ei, Jeremias, quando você dar o primeiro passo, eu revelo a você. Mas sabe o que acontece? Nós queremos ficar sentadinhos, esperando Deus falar, ao invés de tomar a atitude para ouvir Deus falar. E Jeremias só ouviria Deus falar por completo se ele levantasse e descesse à casa do oleiro. Se ele saísse do seu ambiente e fosse para onde Deus o queria. Muitas das vezes é necessário sairmos de um ambiente para Deus bradar no nosso coração. E Deus queria de Jeremias ação e movimento. Mas talvez a outra linha em levantar pode ser em sair da zona de conforto. Jeremias já era profeta. E Jeremias já exercia o seu ofício de profeta. Mas talvez ele estava acomodado na função. Talvez ele estava acostumado em ser só um mensageiro do que observar e entender a revelação. Talvez Deus falava ali com ele, mas ele não se movia para um outro nível maior. Porque quanto mais você se move, maior é a revelação que Deus te dá. E Deus queria dizendo: Jeremias, talvez você esteja acomodado na sua função. Ei, eu quero você perto do processo. Eu não quero você distante falando do alto. Eu quero você tete a tete entendendo o que eu tenho para você. Deus o chama a se mexer.
Mas talvez o levantar seja um símbolo de prontidão. Um soldado que está pronto para obedecer. Um soldado que está pronto para ouvir Deus falar e agir. Um soldado que está pronto para entender o que Deus quer e fazer a ordem, cumprir a ordem, executar a ordem. Não importa o preço, não importa o que ele pede. O que importa é que você está em prontidão, como um bom soldado que obedece o seu comandante. Eu não sei qual é a área que Deus falou com você, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está te chamando para a ação. Eu não sei se você está no símbolo de prontidão. Eu não sei se você está na sua zona de conforto. Eu não sei se você está na sua postura espiritual de comodismo e inércia. Mas o que eu sei é que Deus está te chamando para se movimentar. Porque quando você se movimenta, Ele fala. Quando você se movimenta, Ele revela. Ele revela a esfera da ação, a esfera do movimento. E sabe o que isso significa? O primeiro passo para a mudança é despertamento. O primeiro passo é despertamento. Você consegue entrar numa ação, numa esfera de ação, se você está dormindo, se você está sentado, se você está prostrado, Misael. Sabe por quê? Porque todo aquele que se levanta é porque despertou. Despertar não quer dizer que você vai continuar dormindo. Despertar quer dizer você saiu da inatividade. Ele está te chamando para uma ação de despertamento, independente da área. Mas é preciso movimentar. É preciso movimentar e ter ação. Porque o despertar é o início de um processo. É voltar a tornar-se atento e consciente. Porque quem dorme está inconsciente. Quem dorme está num sono profundo. Você fala e a pessoa escuta? Nós mulheres, então, nosso marido dorme, acabou o mundo. É só lá em casa? Ah, eu achei que era só lá em casa. Pode estar acabando o mundo, pegando fogo, porque eles continuam dormindo. Então, quando você está dormindo, você está inconsciente. Mas quando Deus desperta, quer dizer: ei, eu estou pronto para ouvir. Ei, eu estou pronto para agir. Ei, eu estou pronto para receber a ordem. Quando você se movimenta, você abre a sua clareza mental de consciência e percepção. Deus está falando, Jeremias, eu tiro você da posição de espectador. E agora eu te coloco em movimento para você receber algo e entender que o que você vê é assim que eu faço com você. Deus te chama a uma ação de levantar. Levanta-te! Levanta-te! Seja como um bom soldado. Levanta-te! Seja como você entender. Estou inércio no título que eu recebi. Levanta-te! Seja você está inativo ou passivo. É tempo de levantar. E Deus, Ele te chama a uma ação para levantar. Eu não sei o que fez você cair. Eu não sei o que fez você parar. Eu não
sei o que te prendeu. Eu não sei se foi um pecado que te derrubou. Eu não sei se foi um fracasso em um ministério, a frustração. Eu não sei se é uma prisão espiritual ou emocional. Talvez a escassez, uma vergonha. Ei, eu não sei se é um desânimo profundo ou um caminho errado da vida. Talvez até uma mágoa. Mágoa essa, talvez de traição. Mágoa essa, talvez de uma palavra que foi liberada e feriu seu coração. Mágoa essa, talvez, que não saiu como você esperava e você se frustrou e entregou os pontos. Ei, não importa. Deus está dizendo, não importa. Não importa se você caiu, não importa se você parou, não importa se você foi preso, fracassou ou se perdeu. Eu, o oleiro, não desisto da sua vida. Se for preciso quebrar e fazer de novo, eu quebro e faço. Se for preciso te parar, eu te levo para a olaria. Mas você será vaso para a glória do meu nome. Levanta, levanta, o céu está dizendo, levanta, 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 essa é a ordem, levanta, levanta, a ordem foi levantar. Mas depois foi descer. Toda casa e estrutura a ser levantada, primeiro precisa de quê, Dani? Fundação. Precisa de? Então primeiro eu desço para depois erguer. Mas a Bíblia está dizendo a ordem para Jeremias: levanta primeiro para depois descer. Toda vez que Deus te convida a descer, é para você ser transformado. Toda vez que Deus convida a você descer, é para ser moldado. Mas sabe o que você não está entendendo? Porque antes dele fazer uma transformação, você precisa estar de pé para levantar, ouvir ele falar, agir e dizer: Deus, eu estou pronto. Deus, eu quero mudança. Deus, eu quero transformação. Por isso, levanta, desperta da inércia. Agora você desce, porque é lá que eu vou te transformar. Porque é lá que eu vou te curar. Porque é lá que eu vou te libertar. É lá que eu vou te restaurar. Levanta, mas desce. Não tem como realizar a transformação se você não estiver despertado para tal ação. Não tem como você ser liberto e curado se você continuar inércio e passivo. Não tem como você ser moldado e lapidado, desejar ser vaso usado para Deus, se primeiro você não entrar na esfera da ação que os céus estão ecoando para a sua vida. Está entendendo? Porque primeiro é levanta e depois desce. E não desce para depois levantar. Ele te levanta. Ele te acorda do sono profundo para viver o processo e a obra que Ele tem para a sua vida. Levanta, mas desce. Ninguém é convidado a descer se estiver paralisado. Ninguém é convidado a descer se estiver desanimado e dormindo. Deus te desperta para entrar em um movimento de lapidação.
Um diamante só é revelado a partir da pressão. Uma pedra, ela só se torna preciosa quando ela é lapidada. É descendo, Misael. É descendo que você sai do raso. É descendo que você sai das águas dos artelhos. É descendo que você sai das águas dos ombros. Deus é Deus que não te quer no raso. Deus é Deus que te quer na profundidade. E é descendo que você o encontra. É descendo que você vai para a olaria. Não resista. O convite de Deus para essa noite é alinhamento. Alinhamento para você não resistir. Quanto mais você resistir, mais vai doer. E escolhido que é escolhido não tem escolha. Eu que eu diga, escolhido que é escolhido não tem escolha. É muito pior e é muito mais doído e doloroso você fugir do chamado do que você viver o chamado. Meu Deus, a hora já se foi. Desce a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro, assim como levantar, te empurra para uma esfera de ação. Descer a casa do oleiro indica um movimento para um lugar específico. Eu não desço para qualquer lugar, eu desço para a olaria. Eu não desço para qualquer lugar, eu desço para o secreto. Eu não me rendo a qualquer coisa, eu me rendo nos pés do Senhor. Não é a prova que vai te parar, não é a prova que vai fazer você se prostrar. Prostrar é somente diante dele. Prostrar é somente diante dele. E a Bíblia fala desce. Quando ela fala desce, descer representa quebrantamento. Descer representa humilhação. Deixa a palavra aqui para mim. Levanta-te e desce. Levanta-te e desce. E Deus está dizendo: Jeremias, levanta de onde você está. E agora você vai descer para aquilo que eu vou te revelar. Porque Deus, Ele queria que Jeremias saísse do lugar de falar como profeta para descer e aprender. Ei, só quem se humilha entende o modo como Deus trabalha. Antes de sermos voz para os outros, precisamos experimentar o processo em nós. Gente, Jeremias era profeta. Jeremias ouvia Deus falar. Tanto ouvia que a Bíblia começa: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Ele ouvia. Deus poderia revelar para ele onde ele estava, mas ele queria dizer: Jeremias, você não é diferente do meu povo, mas de você eu cobro mais. Com a multidão eu falo no raso, mas com você que é discípulo e profeta eu falo na olaria. Pegou? Com a multidão eu falo na altura da multidão, o linguajar da multidão. Mas você, Jeremias, que é meu escolhido, eu falo palavras que são comida sólida e não leitinho. Alinhamento. Alinhamento de Deus é isso. Deus convida a sair da posição de mensageiro para testemunhar com os próprios olhos o que Ele queria ensinar. Se Deus leva Jeremias para um lugar específico, é porque algo irá acontecer naquele lugar, diferente
diferente do ambiente onde ele estava, mais profundo do que ele imaginava. E fala: levanta-te e... Não, levanta-te e... Para onde? Para onde? Sabe o que a Bíblia diz? O oleiro é uma das profissões mais antigas que existe. E era um trabalho, uma profissão comum e essencial na sociedade. Porque o oleiro, ele fazia utensílios de barro. Barro era a matéria-prima em abundância no Oriente Médio. E a partir do que o oleiro fazia, ele realizava jarro, vaso, prato, copo, até mesmo objetos que eram ali usados no templo. A olaria é um lugar simples, mas de um trabalho muito duro. Lá existe barro amassado, água para amolecer o barro, uma roda que não para de girar e um forno que não para de esquentar. Mas eu não vou adentrar nesses detalhes, porque a hora já se foi. Mas lá na olaria é o que você iria encontrar. O oleiro iria visto como um homem paciente e aquele que tinha o poder de formar qualquer coisa a partir das suas mãos. Ele poderia formar da forma, destruir e refazer conforme a sua vontade. E Deus, quando Ele fala conosco, Ele fala de acordo com o que a gente conhece, de acordo com a limitação da nossa mente, de acordo com o conhecimento. Então, quando Deus Ele fala com Jeremias para descer à casa do oleiro, é uma cena que todos daquela época sabiam que era isso. Deus Ele fala de uma maneira simples e profunda. Deus Ele fala de uma maneira fácil, mas cortante. E Deus Ele está falando ali com Jeremias. E essa cena ela revela não só uma necessidade prática, porque eram os utensílios usados diariamente, mas porque era uma profissão antiga, um simbolismo cultural muito forte, aonde o oleiro era aquele que era paciente e tinha um poder de criação. Deus Ele não fala no palácio, Deus Ele não fala no templo, Deus Ele não fala no alto dos montes. Deus fala numa oficina. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Sabe o que acontece? Sabe o que você não entendeu? Assim é conosco. Queremos que Deus fale, mas não queremos sair do nosso comodismo. Queremos que Deus mude a nossa vida, mas não entramos na esfera da ação para mudança. Queremos ouvir Deus nos montes altos, mas Ele nos chama a descer. Queremos respostas rápidas, porque a nossa geração é fast food, não sabe esperar 5 minutos. Mas Ele nos leva ao processo da olaria. Pensamos que é a dor do abandono, pensamos que é a dor da rejeição, mas é o próprio toque do oleiro moldando a nossa vida. Deus trouxe você aqui, Deus me trouxe aqui para nos relembrar. Ei, você não tem o controle da sua vida. Ei, você é barro como um vaso nas mãos do oleiro. Ei, sou eu Deus da tua vida, sou eu Deus da tua família, sou eu que governo tudo sobre você, sou eu que deixo partir e eu que deixo chegar, sou eu que faço você chorar, mas sou eu Deus que também cura e cessa o choro, sou eu Deus que abre ferida, mas também o Deus que derrama bálsamo de cura. Sou eu Deus que te faço um vaso para a glória do meu nome. Pode doer o que for, pode sangrar o que for, mas guarde, o propósito é maior do
que você possa imaginar. Isso faz eu lembrar de uma história. Os habitantes da Flórida, eles esperam ansiosamente pelo inverno. Pensa aí, inverno. Eles esperam ansiosamente pelo inverno. Quanto mais frio, quanto maior for o inverno, quanto mais intenso for, mais doce será a laranja na próxima estação. Você não pegou. Ah, você não pegou. Porque antes mesmo dele provarem a laranja, eles já entendem que o processo do frio determinou o resultado e o sabor final. Ei, o frio prepara a doçura. Quanto mais duro o processo, mais saboroso o resultado. O inverno não é o fim, é o intervalo da promessa. A primavera sempre chega, mas o inverno que define a qualidade do fruto. Não fuja, não resista, mas se entrega. Diz aí para a pessoa do seu lado, não fuja. Ah, não. Não fuja. Não resista. Não tenha medo. Ei, não olhe para a estação do inverno. Não olhe para o processo, porque quanto mais profundo for, você já saberá o resultado da próxima estação. Oh! Rabassúbia, canta, Rabassúbia. Deus vai nos permitir passar pelos processos da vida. Mas é ali que Ele extrai o ouro. É ali que Ele faz do trigo o pão. É ali que Ele faz da azeitona o azeite. É ali que Ele faz da uva o vinho. É no processo. Não resista. Ele quer que a gente avance para a próxima fase. Mas deixa Ele colocar as digitais no vaso. Deixa Ele, como oleiro, moldar você na roda. Deixa Ele limpar a massa do barro, tirar a pedra, tirar a impureza, socar, sovar, purificar. Porque se Ele não fizer isso, quando te colocar no forno, você não vai aguentar. A estrutura vai explodir e romper. E Deus não é Deus que quer você sofrendo, mas Ele é Deus que quer esfregar na cara do diabo: eis aqui o meu vaso, que eu lanço vinho novo. Ele transborda e ainda é agente de cura para o outro. Oh! Tempos difíceis geram estruturas fortes. Coloca no versículo 3, Misha, para mim. Tempos difíceis geram estruturas fortes. Processo e pressão gera azeite e alimento para a próxima estação. E eu finalizo aqui. Não tem como eu adentrar mais. E aí, levanta-te e... Levanta-te e... Algo importante. Quando Deus ele fala para Jeremias descer, é porque normalmente as olarias, as oficinas, elas ficavam abaixo das ruas por onde era o movimento. Quanto mais perto do barro e da matéria-prima, mais fácil era de fazer os utensílios e também de colocar no forno para você ganhar resistência. Então, a palavra de Deus diz: desci à casa do oleiro.
Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Pode passar. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Pode passar. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vem cá, Fernanda, me ajuda aqui. Deus, Ele permite as situações difíceis para mudar o que está errado, para curar o que foi ferido, para transformar o que um dia era improvável e para dar vida àquilo que era morte. Há um propósito maior. Eu não sei quem você é nessa história. Talvez você seja Jeremias, que já está na execução do seu ofício no corpo de Cristo, mas se acomodou e precisa de despertamento. Podem ficar de pé. Fiquem de pé e prestem atenção aqui em mim. Amém? Talvez você é o barro que está duro e resistente ao processo e precisa passar mais tempo na mesa para ser amolecido pela água. Talvez você é o vaso que está pronto, mas para um novo tempo ele precisa ser quebrado. Aos seus olhos, os dois vasos estão perfeitos, mas é preciso ser feito de novo para receber vinho novo. Quem é você nessa história? Pode apagar as luzes. Quem é você nessa história? Jeremias, que já tem um ofício, que já sabe que é escolhido, mas se acomodou? O barro que está resistindo ao processo? Ou talvez o vaso que começou a ter rachaduras e para receber vinho novo precisa de uma estrutura nova e algo maior. Segura para mim. Tá todo mundo me vendo? Todos estão me vendo? E agora? Deus é Deus, que Ele não para de jorrar água quando sentimos que estamos como uma terra seca. Ele é a água da vida. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que quando Ele vê que esse vaso não vai suportar um novo tempo, não adianta o Senhor jogar água, porque Ele, quanto mais Ele derrama unção, mais é desperdiçado. E Deus não é Deus que desperdiça a glória dele. Então, nesse momento, Deus precisa parar de jorrar água. Sabe por quê? Porque Ele vai te quebrar de novo e te fazer uma estrutura forte e nova. Esse vaso aos seus olhos está perfeito, mas ele contém um monte de rachaduras. Então Deus não é Deus que não te ama mais, mas Deus é Deus sábio, que para de jorrar a unção e falar: vou ter que levar para a olaria, porque não adianta, ele não vai resistir, ele vai quebrar. Mas Mateus 9:17 vai dizer:
nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Uma nova estrutura. Um vaso perfeito nas mãos do oleiro, moldado e com as digitais dele. Ele fala: agora eu posso derramar. Afinal, não vai entornar e não vai desperdiçar. Pega mais água para mim. Porque eu sou Deus que não dou até o limite. Eu sou Deus que faço transbordar. Vinho novo não é para ser retido. Vinho novo é para ser derramado e curado em outras. Vinho novo não é para ficar somente no limite. Vinho novo é para gerar vida para as outras pessoas. Trigo não é para ficar guardado. Trigo é para ser compartilhado e pão para os demais. Pão para a multidão. Deus é Deus que faz de novo o vaso. Deus é Deus que amoleceu com a água, com o Espírito Santo, a palavra do Senhor. E então ele fala: agora eu posso voltar a derramar. Eu sou Deus que faço voltar a jorrar água. Faço do deserto ter rios. Faço florescer. Porque eu sou a água da vida. Suporto o processo. Há uma estrutura nova que te espera. Ei, não tenha medo dessa estação. Ela revela o que será resultado da próxima. Feche os seus olhos. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero. Cante, igreja Ceifa! Quero ser um vaso. Processo não é castigo! Processo é alinhamento! Senhor amado, Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida, e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Deus, Ele não está nos chamando para o palácio, mas o convite é de alinhamento e de ir para a olaria. Avivamento não acontece sendo exaltado. Avivamento acontece descendo e se humilhando. O propósito não é só para ser ouvido, somente uma mensagem, entrar num ouvido e sair no outro. Não, 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 não. Mas o Senhor, Ele está te convidando a experimentar uma transformação.
Porque quando Ele te convida e te dá 2 ordens, em levantar e descer, é porque Ele quer renovar a visão do profeta cansado. Ele quer quebrantar o coração que está endurecido. E Ele quer refazer o vaso rachado. O alinhamento, ele não vai acontecer no topo do orgulho. Ele vai acontecer na olaria. E o Senhor, Ele está chamando você. Eu não sei qual foi o momento dessa ministração que falou ao seu coração. Mas eu sei que Deus não te trouxe aqui por um acaso. Ouça a voz do Espírito de Deus.